São Paulo. As legiões romanas marchavam através do mundo mediterrâneo, fazendo novas conquistas para a glória e benefício de Roma. Como uma cultura que tanto enfatizou a disciplina e seriedade de propósito, tornou-se sinônimo de consumo conspícuo e ostentação pública. A ascensão de Roma, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. No início do século V a.C., quando os helênicos se ocupavam em expulsar os persas, uma cidade-estado pequena, quase não civilizada a oeste da Grécia, lutava por sua vida. Localizava-se numa península dominada pelas tribos gaulesas ao norte, guerreiros etruscos no centro, cidades helênicas ao sul. Mas em 200 anos, esta cidade insignificante, chamada Roma, cresceu e tornou-se a senhora de toda a Itália. E estava em vias de conquistar todo o mundo mediterrâneo. Seu sucesso foi tão grande que seu mito perdura há 2000 anos, ainda mesmo em nosso século. Em 800 d.C., Carlos Magno coroou-se imperador romano, séculos após o Império de Roma ter acabado. Em 1804, Napoleão coroou-se na mesma tradição e chamou seu herdeiro de Rei de Roma. Até os czares russos, como Pedro, diziam reinar na Terceira Roma, melhor conhecida como Moscou. E neste século, em Roma, o ditador italiano Benito Mussolini deu a seu sistema de governo o nome de fascismo, segundo o emblema de autoridade dos antigos magistrados romanos. Este mito extraordinário começou, como a maioria dos mitos, de um modo modesto. Roma, como tantos outros centros antigos, era abençoada pela geografia. A cidade localiza-se numa planície fértil, que pode nutrir uma população densa com seus grãos, legumes e frutas. Roma também tem a vantagem de ter o rio Tibre a apenas 25 quilômetros do mar, e barcos podem navegar pelo rio. Neste ponto, havia primeiro uma passagem, depois uma ponte, e por ela passava a principal estrada norte-sul e todo o comércio da região. A ponte era tão importante aos romanos que foi considerada sagrada. E o guarda encarregado de vigiá-la era sagrado também. Ele era chamado de Pontifex. E este título continua até hoje no título do Papa Católico Romano, o Pontífice. E Roma começou como uma cidade-mercado e comunidade agrícola. Esta é uma placa de uma mercearia, cujo dono possuía, como seus vizinhos, uma perspectiva direta, prática e conservadora. As virtudes que os romanos admiravam eram todas ligadas à disciplina e autodisciplina. Eles acreditavam em pietas, respeito pela autoridade e tradição estabelecidas. Acreditavam em fides, ser honesto às suas responsabilidades. Em religio, a crença comum que une os homens e, acima de tudo,
em gravitas, a seriedade sóbria que marca o homem verdadeiro. Até mesmo a palavra virtus significa brio. A antiga sociedade romana era estritamente patriarcal, como explica o grego Dionísio de Halicarnasso. O legislador dos romanos dava ao pai todos os poderes sobre seu filho. Mesmo durante toda a sua vida, se quisesse, poderia imprisioná-lo, açoitá-lo, prendê-lo em correntes e fazê-lo trabalhar nos campos ou matá-lo. E isto, mesmo que o filho já tivesse deveres públicos, fosse um alto magistrado ou fosse celebrado por seu zelo pela comunidade. Quanto às mulheres, não lhes era dada grande importância. Um romano no século I a.C. escreveu à sua esposa: "Se por boa sorte você tiver filhos, se for menino, deixe que viva. Se for menina, largue-a", o que significava deixe-a morrer. Há uma nítida impressão de que não se brincava muito na época dos antigos romanos, como vocês podem ver. Eles não gostavam de desordem e luxo, que significava excesso. A lenda de como Roma foi fundada é um bom exemplo. Estes são Rômulo e Remo, irmãos gêmeos, criados por uma loba. Remo recusou-se a seguir as ordens de Rômulo para que se comportasse enquanto as fronteiras sagradas de Roma eram traçadas. Ele pulou sobre elas, como se não importassem, e Rômulo o matou. A moral desta história é que não se deve revelar coisas sérias. A virtude verdadeira subordina a pessoa à cidade, o indivíduo ao Estado. Nesta base sólida de gravitas, ou verdadeira seriedade, a República Romana foi fundada no século VI a.C. Os romanos eram um povo conservador e queriam líderes fortes, mas não fortes demais. Assim, os aristocratas ricos, os patrícios que monopolizavam o poder estatal, elegiam 2 dos seus para o poder executivo de cônsul, mas apenas por 1 ano. Estes cônsules tinham amplos poderes, mas eram refreados pela lei e costumes e pelo poder do Senado, o principal órgão legislador. Como os cônsules tornavam-se senadores vitalícios após seu mandato, era tolice um cônsul ignorar ou desafiar o desejo do Senado. O exército romano também refletia os valores dessa sociedade rígida e amarga. Cada soldado tinha seu próprio equipamento, e para isso deveria possuir uma fazenda ou terras, para ter os recursos necessários para comprar um escudo e capacete, uma espada, uma lança e uma bolsa nas costas. Se não tivesse tudo isso, não poderia entrar para o exército. Assim, os pobres sem terra não lutavam. Eram chamados de proletariado, pois sua única contribuição ao Estado era sua prole ou filhos. Eles não pagavam impostos e não tinham direito a dar palpites. Os cidadãos, em geral, eram conhecidos como plebeus e podiam ser pequenos fazendeiros, artesãos, empregados dos proprietários de terras. Por 2 séculos, os mais prósperos lutavam por direitos políticos e sociais com algum sucesso. Mas era o serviço no exército que dava a eles mais poder de barganha. A atração principal da vida no exército era um enorme benefício, os despojos de guerra. E o potencial destes despojos aumentaria dramaticamente após uma guerra no século IV a.C. com os samnitas, um povo que vivia nas montanhas a sudeste de Roma. No início da guerra com os samnitas,
O exército romano lutou assim, na falange, uma formação compacta, sem muito espaço para manobras. Mas aí, mudaram para unidades menores de 120 homens, chamadas corpos de tropa. 3 corpos de tropa formavam um grupo de 360 homens, e 10 grupos destes formavam uma legião. Estas unidades menores podiam operar num esquema de tabuleiro de xadrez, que permitia muita flexibilidade. Mas também exigia mais do soldado individual e o aperfeiçoamento só viria com treinamento e disciplina bastante rígidos. Portanto, estas legiões romanas eram invariavelmente melhor treinadas que seus oponentes. As legiões mostraram ser tão superiores em disciplina e determinação em relação às tropas vizinhas de Roma, que na metade do século III a.C., a cidade no Tibre controlava quase toda a península. Foi então que os romanos fizeram algo que transformou sua vantagem militar numa vantagem política ainda maior. No lugar de matar ou escravizar os inimigos derrotados, como era costume, os romanos os tornaram aliados. Pegaram parte de suas terras para assentar romanos e não tratavam a todos com igualdade, pois o lema do Senado era dividir e governar. Mas, de modo geral, cada estado italiano conquistado poderia ter sua própria administração. Roma só pedia o controle da política externa do Estado e ajuda militar em tempos de guerra. Era uma política extremamente liberal para a época e, eventualmente, a cidadania romana foi estendida pelo resto da Itália. Assim, Roma ganhou a lealdade de estados vizinhos de um modo que nenhuma cidade helênica jamais conseguiu. Esta lealdade foi reforçada com a construção de estradas de primeira classe que, literalmente, oferecia ligações concretas, onde laços ideológicos podiam ser insuficientes. Os exemplos da habilidade romana na engenharia civil estão por toda a parte da Itália. Este é um esgoto antigo. E estas são as ruínas de um aqueduto romano. Eles nos fazem lembrar que a tecnologia pode ter usos políticos, assim como práticos. Por volta de 270 a.C., os últimos inimigos da península, as cidades helênicas ao sul, foram conquistadas. Mas assim que Roma conquistou este território, foi arrastada à grande esfera do Mediterrâneo e colidiu com os cartagineses, principais rivais e inimigos dos helênicos. Esta é a concepção de um artista de Cartago, como ela seria no século III a.C., quando entrou em guerra com Roma. O que havia começado há mais de 500 anos como uma colônia fenícia no norte da África, tornara-se a maior força naval do Mediterrâneo Ocidental. Em Roma, o Senado sofria crescente pressão para proteger as cidades do sul de Cartago, depois que os cartagineses entraram numa guerra local na Sicília, desequilibrando assim o equilíbrio do poder. O Senado estava relutante, mas acabou cedendo à exigência popular em 264 a.C. e teve início a primeira das 3 guerras púnicas. Púnica significando Fenícia. As guerras com Cartago fariam 2 coisas importantes para Roma. Primeiro, para derrotar uma força naval, Roma devia tornar-se uma, e assim o fez. Estes são os construtores navais romanos, ajudando Roma a reinar nos mares, como deve ser com todo o Império Mediterrâneo, seja Atenas 2 séculos antes ou a Turquia, 1700 anos depois. Como todos os marinheiros no Mediterrâneo antigo,
Os romanos usavam galés movidas a remos. As galés foram inventadas pelos egípcios, que navegavam o Nilo abaixo, mas que também precisavam remar rio acima. Quando acabou a Primeira Guerra Púnica, 24 anos depois, Roma havia feito da Sicília uma província e logo adicionaria Córcega e Sardenha, indo para a Espanha, um reduto cartaginês. Que nos leva ao segundo resultado das guerras púnicas. Todo este território foi conquistado pelas frotas de Roma, construídas para vencer uma única guerra, mas que acabou ganhando um império. Os romanos jamais pensaram em ir tão longe de casa, mas as frotas levaram-nos a isso. Após Roma ter derrotado Cartago, derrotou os macedônios, os gregos, os herdeiros asiáticos de Alexandre o Grande e, finalmente, o Egito. Mas houve momentos perigosos. A Segunda Guerra Púnica começou em 218 a.C., quando Aníbal, um general cartaginês, partiu da Espanha para invadir a Itália. Como os romanos controlavam os mares, Aníbal teve que ir por terra, atravessando 1.700 quilômetros de território hostis. Quando conseguiu passar pelo primeiro obstáculo, os Pirineus, ele tinha cerca de 40.000 soldados e 37 elefantes africanos, que deveriam causar terror nos corações de Roma. Entretanto, quando cruzou os Alpes, ele tinha menos da metade de suas tropas e quase nenhum elefante. No entanto, Aníbal era um general tão brilhante que derrotou os romanos. Foi mais esperto, lutou melhor e em 216 a.C. estava acampado perante as muralhas de Roma. Se Aníbal tivesse tido o mesmo sucesso com suas estratégias políticas como teve com suas estratégias militares, a história da civilização ocidental poderia ter sido bem diferente. Mas quando ele pediu que as outras cidades italianas se unissem a ele contra Roma, elas recusaram. A política liberal de Roma havia valido a pena. Enquanto Aníbal procurava apoio, Roma deslocou rapidamente suprimentos e tropas, primeiro para a Espanha e depois para o norte da África, em Cartago. Aníbal foi forçado a voltar para casa para defender seu território. E Roma foi salva. Quando Cartago foi à guerra mais uma vez, 3 gerações mais tarde, os romanos literalmente acabaram com a cidade. Não existia mais o Império Púnico. Nesta época, Roma também havia mudado em muito. Por um lado, a infantaria de Roma, formada por recrutamento anual, foi substituída por uma infantaria profissional, com longos alistamentos e pagos pelo Estado ou pelos generais com a pilhagem capturada. Assim, as tropas podiam ser usadas por mais tempo, o que era mais atraente, pois elas se pagavam e ainda davam lucro. O que havia começado como uma campanha para defender as fronteiras de Roma contra Cartago e outros estados hostis, eventualmente tornou-se uma busca brutal de territórios e riquezas. É assim que Plutarco descreve a celebração ou o triunfo de uma vitória romana. O triunfo durava 3 dias. No primeiro, que parecia ser curto demais, víamos estátuas, quadros, imagens colossais tiradas de inimigos, carregadas em 250 carruagens. No segundo dia, eram carregadas em vários vagões as melhores e mais ricas armaduras macedônias de latão e de aço. No terceiro dia, primeiro vinham os trombeteiros, tocando não como uma entrada solene, mas como os romanos usavam para encorajar os soldados a lutar. Seguia-se um jovem, usando uma túnica com bordas ornamentadas,
que levava ao sacrifício 120 bois. Quanto mais inimigos a derrotar, mais serviço para os soldados e patrícios e seus criados, que eram enviados para governar, taxar e espremer as províncias. Esta tornou-se a base da política externa romana. Um espírito bem diferente da política sensível usada na própria Itália. O crescente império tinha outros efeitos. Fez com que Roma entrasse em contato com culturas mais sofisticadas. Sugeria novos gostos, novas tendências, novos luxos desconhecidos às frugais e sóbrias gerações mais antigas. O saque de 12 legiões começava a chegar a Roma, e jovens cavalheiros aprendiam a admirar as coisas bonitas, colecioná-las e falar sobre elas. Enquanto os mais antigos deploravam a decadência que isto representava, a ostentação, consumo conspícuo e luxo da pior espécie, muitos romanos ganhavam dinheiro nos séculos II e I a.C. e, naturalmente, queriam mostrar suas riquezas. Foi aí também que as casas mais caras começaram a ter um vomitório. Uma sala onde se ia para vomitar o que se tinha acabado de comer, para poder voltar e comer e beber mais. É difícil imaginar um exemplo melhor de consumo conspícuo. Isto é o que o tribuno Salusto tinha a dizer sobre os morais de sua época. Assim que a riqueza passou a ser uma marca de distinção, uma maneira fácil de possuir fama, comandos militares, força política, a virtude começou a entrar em declínio. A pobreza era agora encarada como desgraça, e uma vida irrepreensível um sinal de fraqueza. As riquezas tornaram as gerações mais jovens uma presa ao luxo, cobiça e orgulho. Desperdiçando com uma mão o que haviam pego com a outra, não davam valor às próprias coisas, mas cobiçavam as dos outros. Honra e modéstia, todas as leis humanas e divinas, foram ignoradas num espírito de negligência e intemperança. Consumo conspícuo com grande ostentação também tornou-se parte da política. Em 65 a.C., Júlio César pagou por 400 leões e 320 pares de gladiadores para lutar até a morte num único espetáculo, para divertir ao público e ganhar apoio político. E nesta estrada principal, a famosa Via Ápia, era possível ver 6.000 cruzes, cada uma com um escravo rebelde crucificado. Este novo interesse em ostentação pública também afetou as artes, estátuas honoríficas, retratos, pinturas históricas, propaganda política de todos os tipos em toda a parte. A beleza era agora uma função pública e estava envolvida em propaganda e publicidade. Esta preocupação em impressionar as pessoas explica por que a arquitetura tornou-se a arte romana par excellence. O império ideal manifestava-se em prédios grandes e solenes como estes. Templos, palácios, arcos triunfais e colunas refletindo a grandeza de Roma e, às vezes, a ilusão de grandeza. O orgulho colossal levado às proporções colossais, como atesta o Coliseu, o maior estádio de Roma. Quanto maiores as proporções,
maior é o poder de Roma. Quanto mais ricas as decorações, mais rico o povo romano parecia destinado a ser. Assim, mesmo se você fosse um romano pobre, poderia participar desta orgia de consumo conspícuo e autocongratulação. Mas seria o bastante. Por uns tempos, sim. Mas, eventualmente, a pressão de ganhar e manter tantos territórios cobraria seu preço da República e, principalmente, dos pobres. Veremos como em nosso próximo programa, que é sobre o Império Romano.